Olá Rockers, chamo-me Ricardo Meira e sou de Barcelos, norte de Portugal. Comecei na fotografia no ano de 2002, na altura a convite de um amigo para umas férias de verão para trabalhar na parte da fotografia e do vídeo. Na altura comecei inicialmente pelo vídeo, curiosamente, depois passei para a fotografia porque acho que para mim captiva muito mais o clique mágico. Por volta de 2006 conheci uma madeirense e fui visitar a ilha pela primeira vez. Durante 9 meses ia com alguma regularidade lá, apaixonei-me tanto pela madeirense como pela ilha e em junho de 2007 mudei-me definitivamente para lá. Na altura trabalhava para outros fotógrafos e durante algum tempo não me senti realizado como fotógrafo. Desde o início de 2015 decidi aventurar-me sozinho, decidi que tinha chegado a minha hora, depois da experiência que já tinha adquirido ao longo dos anos, e estava longe de imaginar o que vinha pelo caminho. Tem sido uma aventura incrível. O que me cativou na Madeira foi as suas paisagens, a sua diversidade e o seu microclima. Nós no mesmo dia temos as 4 estações na mesma ilha. É incrível. Um dos exercícios que tento sempre fazer é tentar inspirar-me e reinspirar-me cada vez que vou sempre ao mesmo local. Por causa das paisagens que a Madeira tem, obviamente vou muitas vezes aos mesmos locais fotografar. E uma das coisas que eu tento sempre fazer é procurar uma nova visão do mesmo sítio, criar e recriar, para não cairmos na repetição nem o erro da falta de inspiração. Outra coisa que eu tento fazer é não seguir tendências. Normalmente quando eu fotografo eu tento servir a fotografia, não tenho um tipo de luz definido para todas as situações, não tenho um tipo de preset para todas as situações, tento sempre servir o ambiente, servir o local e servir essencialmente a fotografia. Acho que hoje em dia toda a gente está a cair muito no erro da repetição e nós hoje em dia temos que procurar muitas fontes de inspiração. Por exemplo, o grupo, o Rock Photographers, para mim é uma tremenda fonte de inspiração. É o único grupo que atualmente eu posto fotografias, é praticamente os poucos que eu costumo ir ver algum trabalho para ganhar ou beber alguma informação, é diferente de imitação. Tento sempre captar fotografias simples, sem muita complicação, cenários límpidos, sem grandes distrações na fotografia, bom equilíbrio de luz. Acho que essencialmente nós temos que fazer fotografia, não de seguir um determinado estilo, mas sim fazer fotografia. Composição, ritmo, luz. Vocês se forem fazer um exercício e ir a alguns, eu, por exemplo, vou dar o exemplo da música. Normalmente um cantor nunca na vida pode fazer uma música ou ter basicamente um repertório basicamente sempre o mesmo ritmo, senão torna-se depois aborrecido para quem o ouve. Normalmente quem está na música ou quem está nas artes tenta sempre reinspirar-se, reinventar-se, e é isso que nós enquanto fotógrafos deveríamos fazer. Apesar do projeto ter o meu nome, a empresa não sou só eu. A minha namorada tem um papel fundamental. Aliás, foi graças a ela que eu fui para a Madeira. Foi graças a ela que eu estou com o projeto sozinho, é o meu principal pilar, a minha parceira tanto na vida como na fotografia. Todos os nossos trabalhos são discutidos, nós fazemos um plano de trabalho e estabelecemos objetivos para cada ano. Tudo é discutido, nunca tomo uma decisão sozinho, é sempre baseado em dois, todos os postos são divididos sempre entre os dois. Os dois é que definimos o que é para as redes sociais, o que é postado, as estratégias de marketing. Tudo é definido sempre pelos dois. Portanto, nunca na vida a empresa seria a mesma sem ela. Para mim, o segredo do nosso sucesso está baseado no equilíbrio emocional. Isso, basicamente, se nós não sentirmos amor, é difícil nós conseguirmos captar isso. Por melhor material que alguém possa ter, o nosso coração e a nossa cabeça é que tem que criar esse tipo de imagens. E se nós sentirmos isso no nosso dia-a-dia, é muito mais fácil captar para os outros. De seguida, vou-vos mostrar um bocadinho do nosso processo de edição. Vamos agora passar à parte da edição. Tenho aqui algumas fotografias que selecionei para demonstrar-vos o meu processo de edição. Não tem grandes segredos. Tenho aqui algumas fotografias selecionadas ao longo destes últimos 2 anos. Esta primeira foi tirada em 2016. Foi tirada aqui a velocidade tirada a 400 2.8 ISO a 100. Esta fotografia também foi tirada em junho de 2016.
2500 2.8, ISA 400, foi a única que me deu 800. Esta foi captada em janeiro de 2017, no ano passado. Foi tirada também 6400 2.8 ISA 200. Esta outra foi tirada em maio do ano passado, tirada a 1250, focagem a 16 e o ISA 500. Esta tirada em maio, também do ano passado, 800 2.8 ISA 2000. Esta tirada em outubro passado, 2500 2.8 ISO 100. Esta já foi tirada este ano, em março, 80 3.2 ISO 100. Foi na chamada Golden Hour. Esta foi tirada em abril deste ano, 160 1.6 ISO 2000. Esta que postei recentemente no grupo foi tirada também agora em abril, dia 25, 400 de velocidade, abertura 4, 160 de ISO. E esta é a mais recente de todas, foi tirada a 60 de velocidade, 4 de abertura, ISO 800. Tenho aqui alguns presets, não criei nenhum deles, simplesmente aproveitei alguns que já existiam e modifiquei-os para dar um look mais para aquilo que eu gosto. Eu não tenho uma cor específica, simplesmente quando tiro uma fotografia pretendo que a cor seja o melhor que sirva o momento em que foi captado, ou seja, não ter um padrão ou uma cor padronizada para todas as fotografias que eu tiro. Porquê? Porque, na minha opinião, acho que a fotografia tem que vir 90% da máquina e só ter 10% de magia. Nós, acima de tudo, somos fotógrafos. Vou-vos mostrar. Tenho este preset aqui. Costumo usar muito o pôr do sol. Como viram, a fotografia ficou muito escura em relação à original. Simplesmente clarei um pouquinho. Um pouquinho mais de contraste. E para mim a fotografia já está. Esta. Utilizo basicamente o mesmo preset que eu tenho aqui com o meu nome, Rick5. Foi o mesmo preset que usei na primeira. Simplesmente eu não faria mais nada à fotografia. Isto é a cor basicamente que eu postei, ou seja, não tem alteração nenhuma, nem nível de enquadramento, nem nível de velocidade, foi só isto que foi dado. Esta coloquei preto e branco, esta se calhar precisa mais um bocadinho de recuperação aqui, um bocadinho mais de pretos. Aqui só vou carregar um pouquinho mais nas nuvens. Apenas isto. Esta é outra, também utilizo como preset a preto e branco. Esta já escureci um bocadinho, porque eu na altura deixei-a com uma velocidade de uma abertura um bocadinho dúbia, porque eu não sabia se ia recuperar ou se ia fazer silhueta. Acabei por optar pela silhueta porque gostei do aspecto que ficou na fotografia. Escureci aqui um bocadinho a parte de baixo porque não me interessava. Enquadrei. Parei aqui um bocadinho o vestido.
Esta outra, preto e branco, também. Especia só um bocadinho, retirava um bocadinho o brilho desta parte aqui que me incomoda um bocadinho. Só para mostrar, distrair o olhar para ali. Esta outra. Só para aqui o preset. Nenhum truque de edição, como podem ver. Aqui recuperei só um bocadinho estas nuvens. Estou a tentar reproduzir basicamente aquilo que eu postei na altura na internet. Nem sempre uma edição fica exatamente igual, pelo menos não sou assim tão certo. Esta é outra, que basicamente postei direto, só foi aplicado mesmo o preset. Um bocadinho mais de negros para contrastar um bocadinho mais a imagem. Esta é outra. Preset. Um bocadinho mais de exposição. Aqui um bocadinho de recuperação na zona das caras. Um bocadinho mais preto. Esta basicamente foi tal e qual como a segunda fotografia. Apliquei só o preset, não fiz mais nada. A imagem é exatamente esta que eu postei. Esta. Última. Também. Foi o preset aplicado. Um ligeiro enquadramento. Por aqui. Eu gosto mais. Uma situação aqui que a luz não era 100% homogénea na cara deles, apesar de estarem no mesmo sítio. Então, um bocadinho de batota. E basicamente é isto. Apenas aqui em duas, vou só dar um ligeiro retoque no Photoshop. Como podem ver, estas são as imagens que eu postei na altura, tal e qual com esta edição, ou seja, 2, 3 minutos, um pouco mais para cada imagem. Aqui nesta. E nesta. O que é que eu editei em Photoshop? Aqui eu tinha o sensor sujo numa das fotografias e vou tirar aquela pintinha. Na outra, eu vou explicar porque é que foi aberta no Photoshop. Vamos por esta. Esta basicamente é para tirar esta pintinha. Esta, se bem me lembro, foi assim que ficou editada. Esta abri também no Photoshop, porquê? Porque esta foi tirada de baixo para cima e normalmente as senhoras não gostam de ver esta parte, fica debaixo do queixo e o braço, como está ligeiramente encostado ao corpo, fica um bocadinho grande e normalmente as senhoras não gostam de se ver desta maneira e acho que temos que ter um bocadinho também de noção estética e nesta fotografia em específico fazer ligeiramente isto para debaixo do queixo para dar mais um bocadinho de beleza. E aqui também na parte do braço. Basicamente é assim que a imagem foi postada.
Portanto, lembrem-se sempre que não há, como se diz em Portugal, não há omeletes sem ovos e normalmente vocês têm que fazer o trabalho primário de fotografia na máquina. A partir daí, desde que vocês tenham uma boa captação e um bom enquadramento, conseguem sempre dar um bocadinho de edição e dar aqueles 10% de clique mágico que dá a fotografia que não sai diretamente à máquina. E é isto. Espero que se tenham divertido, espero que tenham gostado. Vemo-nos por aí.